ela sumiu, ela nos deixou também. E eu penso que sim, ela nos deixou, porque ela se negou a fazer qualquer tipo de tratamento numa doença grave que surgiu. Imagina qual, né, Beatriz? Mas ela não quis fazer nenhum tratamento, só o básico. E nos deixou também. No fundo, puxa, no fundo, diz ele, eu tenho raiva da minha mãe, porque ela nos deixou de propósito, assim como fez meu pai. Também não vou fazer nada sobre o Natal. Minha mulher vai fazer, vou participar, mas não tenho nenhum espírito de Natal, a não ser pagar os cartões durante uma boa parte de 2020. Aí, né, Beatriz, a gente vê ainda um ressentimento muito grande dele com a mãe, né? Com a mãe. Porque parece assim que na colocação dele ela nos deixou, que tem pessoas também que podem optar numa linha de câncer assim, achar que o sofrimento pelo tratamento é tão grande que é preferível então aceitar a linha da morte. Absurdo, e isso parece, né, que nessa visão dele foi uma agressão a eles, né? Assim que ele recebeu. Ela os abandonou. Mas eu gostaria, assim, de que ele pudesse fazer uma introspecção para dentro dela e procurar entender a mãe dentro dela. Por que essa opção dela de abandono? Eu achei muito interessante essa capacidade dela de enfrentar a morte. Isso é pouco comum, uma pessoa saber que está na linha da morte e assumir que vai morrer. Então, acho até uma linha assim, bem forte interna da mãe dele. Mas ele não vê isso no sentido de que foi uma escolha em que ela não queria, talvez, na visão dela, deixá-los onerados ou, de alguma forma, ter que ser cuidada e trazer para eles problemas. Se ele puder ver nesta linha, talvez haja um perdão na linha da mãe, que é o que nos interessa no espírito do Natal. Perdão de alguma coisa interna minha ligada ao Natal, ou alguém que eu perdi ligado ao Natal ou que não foi compreendido. Então, esse é um caminho altamente terapêutico de introvisão de mim ligado ao outro. Sim, porque na verdade, pelo menos como eu vejo, o problema é nele, porque ela fez o que ela achou correto. Nele. Que eu sou contra também, totalmente contra. Acho que se tem uma linha de tratamento, tem que fazer. Não, e eu vejo que é uma pessoa de uma inteligência de nível alto, quer dizer, ele poderia fazer uma introspecção maior, ligando a essas bases, como a minha mãe realmente se sentiu, eu tirando todos os preconceitos da minha visão de como é que ela deveria ter sido e tentando entendê-la como ela realmente é. E aí, então, voltando para dentro dele, fazer essa reconciliação com a morte da mãe ou a mãe que ele perdeu. Porque, na verdade, Dr. Maia, isso de fazer tratamentos e buscar alternativas e tal, isso é de uma coragem incrível, né? A pessoa demonstra uma coragem, uma firmeza pessoal muito grande. Exatamente, porque é muito comum as pessoas dizerem assim, tu quer que eu vá no psiquiatra, ou no psicólogo, ou no analista? Mas o que esse cara vai dizer que eu não sei? Uhum. Nesse momento, eu estou blindado a uma forma de ser e pessoal de ser e pensar que eu não me dou conta, mas estou preso dentro de um preconceito em relação a mim mesmo. Sim. Eu não consigo lidar com visões outras fora. Aquela história, né, que
é um jornalista que fala, que escreveu acho que vários livros. Uma história tem 3, 4 ou até 5 versões. Então, a minha história também pode ser vista através de outros pontos e ângulos. E aí é que está o crescimento pessoal aberto. É porque, na verdade, é muito fácil quando a gente analisa ou pensa numa situação e exatamente na função, na sua profissão, né? É preciso ter essa capacidade de olhar por todos os ângulos possíveis, porque senão eu mesma, né? Eu já vou, tá, ela é isso, ela nos abandonou, ela, sabe, a gente, assim, vulgariza muito, né? Uma decisão de uma pessoa, seja ela qual for, é uma coisa de foro íntimo e que depende de N variáveis. É difícil julgar, né? Então esse julgamento, assim, tão claro, ela me deixou e tal, é uma coisa muito até infantil. É precipitada, né? Porque se eu noto e tenho inteligência para ver que as coisas são sempre muito mais complexas, e que é dentro da complexidade que eu ganho poder de entender melhor as condições internas minhas e o outro, aí eu avanço. Mas se eu tenho ideias já prontas e digo é isso, é isso, é isso, sim, imediatamente eu estou preso numa característica que a gente chama de estrutura narcísica de ser eu. A autoestima é alta, eu me considero e eu tenho uma visão de mundo assim. E acho que eu sou o mais certo de todos. Esse tipo de posição é que deixa a pessoa meio só, ou meio incapaz de fazer diálogos ou comunicações mais abertas e positivas, né? Sim, aqui também, né, na minha avaliação rápida para esse amigo aqui, ele está sendo muito infantil com relação à mãe dele. Eu acho que ele teria que, de repente, fazer uma análise com um profissional para poder resolver isso na cabeça dele, porque se acontecer com ele uma doença também, ele pode ter uma decisão uma decisão bem errada, baseada nessa experiência que ele não metabolizou, né? Não, claro. Ele está com raiva da mãe. Eu não sei que ponto da mãe, e isso ficou um pouco claro, o impacto da doença nela que a deixou assim, pronta para a morte, quer dizer, o impacto foi tão grande que ela disse, eu quero morrer, eu não quero o tratamento. Mas também não se sabe qual era o índice, o que o médico falou para ela, nada? Não, tudo isso é uma incógnita, por isso que nós estamos levantando as possibilidades tem que se tratar. Dele entender melhor isso, né? Desculpa, amigo, tá? Mas eu te acho muito infantil, tem que te tratar. Sabe? Até porque eu sou mãe, né? Eu não gosto quando... É claro que tu tá como uma mãe mais poderosa. Eu diria para ele que, como ele é um cara inteligente, que é capaz de descrever o problema dessa forma, eu sim, queria que ele escrutinasse melhor esse problema para entender de outras formas. Sim, porque ele está condenando a mãe, entendeu? Eu acho isso muito ruim para ele. É. Porque ela já está morta, né? Mas a mãe está dentro dele no inferno. Exatamente. E isso para a família dele, para os filhos, pode até ter repercussão, né? Sim, porque o Natal para ele é uma coisa nada agradável, né? E a pessoa passa, né? Passa, lógico. E uma coisa também é certa, um dia a gente vai embora. Pois Quando menos se esperar, a gente vai embora. Ou com doença, ou sem doença. Não vê aí o Bira? Nossa, o Bira essa semana, domingo, o Bira do Jô Soares. Simplesmente teve um AVC, estava bem, teve um AVC e se foi, né? Está rindo aquela gargalhada linda dele no céu. Nossa, com certeza que sim. Maravilhoso, né?
muitas vezes, a maior parte, eu acho até, eu dei risada dele, com ele. Não, Nem prestei atenção ele na piada. Contagiava a gente, né? Contagiava mesmo. É. Muito bem, nós temos agora aqui uma fala, uma mensagem de voz. Você também pode mandar, por favor, né? É o nosso WhatsApp 986877340. Quem está mandando é o nosso querido Ricardo Coelho. Bom dia, Vida. Bom dia, Bia. Bom dia, Dr. Maia. Eu queria fazer uma colocação que é a seguinte. Eu há muito tempo, já há alguns anos, acho que questão de uma década, já não comemoro mais o Natal, o Ano Novo, essas festas de maneira, vamos colocar no termo, convencional. Porque eu, assim, na minha visão, a festa de Natal, comemoração, né, Natal, Ano Novo, se tornou uma coisa muito protocolar. Há uma obrigatoriedade de tu ter que estar rodeado de gente, de tu ter que presentear, de ter que aquela comilança, sabe? Então quando me perguntam onde é que tu vai passar o Natal, eu vou ficar em casa, fazer alguma coisa ali para eu comer, eu vou ficar em casa. Mas tu vai ficar sozinho? Sim, vou ficar sozinho, qual o problema? Não vejo problema nenhum. Então, eu entendo que as pessoas, elas comemoram essas festas, assim, na minha concepção, né? Pode ser que eu esteja errado, de uma maneira, muitas vezes, obrigada, de tu estar num lugar onde tu não quer estar, de tu ter que comer o que tu não quer comer, de tu ter que presentear quem tu não quer presentear, de tu ter que fazer amigo secreto, de tu ter que correr para comprar presente, ter que correr para comprar coisas para fazer a ceia. Então eu queria saber assim, a que se deve isso, né? Essa coisa das pessoas se impuser, de serem impostas. Umas impõem as coisas para as outras nessa época do ano, sabe? A questão do protocolo, a questão de obrigação. Eu entendo que ninguém é obrigado a nada. Eu digo às vezes para quem me pergunta, e as festas, não sei o que, tu vai passar aqui, vai passar colar, o que tu vai fazer? Não, vou ficar sozinho, vou fazer o que me der na telha, né? Aí, como tu é, não sei o que, como tu é antissocial, como tu... já me disseram até que eu não sou cristão, né? Então, aí eu digo, mas eu não sou obrigado a nada. Então eu queria entender isso, sabe? Esse protocolo, essa obrigação que se tornou essa época do ano, porque quando começa assim, né, a proximidade do dia 25, que é amanhã, e depois a questão da virada do ano, né, as pessoas se toleram, elas se suportam, não há assim uma espontaneidade, não há uma coisa natural, né, de tu estar com amigos, porque tu quer estar com amigos sem a necessidade de trocar presentes, sem a necessidade de comer, de beber, de cometer excessos. Então eu queria entender essa parte, tá? Um abraço. Então, aí eu acho, né, Beatriz, que nós temos que ir pro ritual. O ritual é o nascimento, né? A festa de nascimento que tu fazemos quando a gente faz o nosso aniversário, indica o quê? O nascimento de uma pessoa e a importância que essa pessoa tem por nascer neste mundo e estar aqui. Então, é uma comemoração ligada a um nascimento. O Natal é o nascimento de quem? Hipoteticamente, de Deus, que está nascendo. Então, se eu nasci e sou alguém e acredito num ser superior que nasceu ou teve um início, eu tenho que ter um ritual de cuidados, né? Assim como o meu aniversário. Eu não sei se o nosso ouvinte faria também alguma coisa no seu aniversário, no aniversário dele, que é um ritual também de convidar os amigos, trazerem presentes para ele, se lembrarem dele e fazerem essa comemoração. Então, na realidade, nós temos que ver que isso é uma comemoração por nascimento de uma ideia de mim mesmo também. Então, todas as festas seriam ligadas a comemorações de alguma coisa. No caso do Natal, é o nascimento de Deus. No caso do meu aniversário, é o meu nascimento. Agora, a maneira de enxergar isso é pessoal. Ele já não enxerga de uma forma que ele goste desse tipo de comemoração.
Então ele é capaz de passar o Natal sozinho, sem precisar de nenhum tipo de comemoração.